Agora, você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Paulo Rio FM, a Rádio Conect Car São Paulo Rio FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Planeta Verde, com o apoio da Conect Car São Paulo Rio FM, realização do Instituto Eco Solidário, com a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia. Hoje, o assunto que nós vamos discutir é um assunto assim, bastante importante, bastante interessante, que é a questão dos resíduos sólidos urbanos, o famoso lixo que a gente tem. E para isso nós estamos hoje com dois grandes convidados. Hoje nós temos dois pesos pesados aqui, como convidados aqui do nosso programa. A secretária de Meio Ambiente de São José dos Campos, Andréia Francomano Bevilacqua. Bom dia, Andréia. Bom dia, André. Peso pesado, a gente... Não, peso pesado eu digo pela importância, pelo grau de importância. Mulher fica incomodada com esse trem, né? Não, é pelo grau de importância, viu, André? Não leva a mão, não. Bom dia. Tá? E o seu João Gianese também, que eu estava falando agora um pouquinho fora do ar aqui, é o nosso professor aqui a respeito de resíduos sólidos urbanos aqui, o seu João Gianese, que é uma grande figura, que já foi inclusive um dos diretores aqui da Intepa Ecosistema, que era o aterro de resíduos industriais, que fica lá no bairro do Capão Grosso, aqui em São José. Bom dia, doutor João. Bom dia. André, ele se referiu ao peso pesado a mim, certo? Fique tranquila, tal. Não, ambos os pesos pesados aí são pesos pesados aí no sentido assim do grau de importância e assim da representatividade que ambos têm aí, do nível de conhecimento. Então a gente tem muito respeito por vocês. Então esse peso pesado é nesse sentido, tá, Andréia? Tá bom. Não vai nada com peso. Combinado. Não vai nada com peso literal das pessoas, Okay. não. Redimido. E o meu amigo aqui também, o Jefferson Rocha, que comanda o programa comigo também. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Nesse caso, quem está na vantagem sou eu, peso pena. Entendeu? Então eu estou tranquilo. Bom dia a todos. É um prazer retornar, que semana passada eu faltei com compromissos institucionais. Então estamos aqui, com essas duas figuras que moram no nosso coração e não pagam aluguel. Que boa. Então tá, Joia. Bom, Andréia, eu queria já começar que vai ter uma conferência municipal de meio ambiente, do dia 16 ao dia 17 de agosto, e o assunto vai ser resíduos sólidos também, André? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, já deixasse um convite aí para os ouvintes da Conect Car São Paulo Rio FM, bacana, e falar um pouco o que é esse evento, o que ele representa. Ok. Então, aproveitando, inclusive, a temática aqui do programa hoje, a presença do João, que a gente admira muito, Jefferson, André, a temática da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que gera aí as estaduais e as municipais, é Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a diretiva deste ano. E para nós vermos aí o quanto isso preocupa as cidades, o país e o mundo, Nessa nossa conferência municipal, que acontece no dia 16 e 17, na Câmara Municipal, nós vamos discutir os eixos temáticos que foram propostos aí pela Política Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis, Redução de Impactos Ambientais, Geração de Trabalho, Emprego e Renda e Educação Ambiental. Esses eixos foram aqueles que foram propostos na Diretiva Nacional. E a importância de discutirmos localmente é para que a gente possa aqui alinhar os entendimentos nossos locais daquilo que nós estamos fazendo ou que não estamos fazendo na implementação dessa política e o que a gente pode interferir em âmbito nacional para a mudança ou melhoria da nossa política de resíduos sólidos. Já estamos com 180 inscritos, André. Aliás, quem quiser se inscrever, você entra no site www.sjc.sp.gov.br até o dia 11 de agosto. Já estamos com 180 inscritos. Lógico que a pessoa que não se inscrever e chegar lá no dia 16 para o credenciamento terá a oportunidade de participar. Vamos ter que fazer a eleição dos nossos delegados para levar para a estadual, que o João vai poder falar um pouquinho disso para nós. E queremos muito fazermos delegados para levar para a nacional. São José dos Campos não pode ficar fora desse debate. É uma cidade vanguardista, em que pese temos ainda grandes desafios a percorrermos. Nós temos que reconhecer que temos um tratamento de resíduos sólidos, um aterro sanitário com nota 10 pela CETESB há anos já, nessa condição de qualidade. Temos coleta seletiva,
Temos melhores do cooperativas, Brasil, uma das melhores inclusive. do Brasil, aí é o que eu digo, né? Estamos aptos a sentar à mesa com Belo Horizonte, por exemplo, fazer um debate de alto nível. Sim. Então nós temos que estar nesse debate e aí fica esse convite já para a gente participar no dia 16 e 17 na Câmara Municipal. Bom, então fica aí o convite para todo mundo, a Conferência Municipal de Meio Ambiente, né, Construindo a Política de Resíduos Sólidos, do dia 16 e 17 de agosto, na Câmara Municipal de São José dos Campos. O horário é das 19 às 22, né, no dia 16, na sexta-feira. Sextas, isso. Né? E depois no dia 17 de agosto, que é no sábado, começa às 8 da manhã e vai até às 14 horas da tarde. Na verdade, 14 horas encerram-se as discussões por grupos e então vai para a eleição dos delegados. A gente deve encerrar as atividades por volta das 17 horas. Tá. No sábado é um dia de trabalho intenso. A gente começa às 8 e termina quando acabar. Bacana, bacana. Interessante, importante. E eu queria a gente dar uma discutida aí sobre os eixos temáticos também. Sim. E daqui a pouquinho, eu vou só dar uma seguradinha, o Dr. João Gianese, do Seminário Nacional de Limpeza Pública, o Sinalimp 2013, para as pessoas primeiro absorverem aí o impacto aí do primeiro evento, que é a Conferência Municipal do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho eu quero falar mais com o senhor João sobre o Sinalimp 2013 também, que é um evento que aconteceu em São José, né, senhor João? Isso. Em 2012, aconteceu aqui em São José, lá no Parque Tecnológico. Isso. E esse ano vai acontecer aonde? No Centro de Convenções Rebouças. No Centro de Convenções Rebouças, lá na cidade de São Paulo. Isso. Ah, bacana. Depois eu quero conversar mais sobre esse assunto com o senhor, porque eu gostei muito desse evento, viu, senhor João? Inclusive, naquele evento aqui em São José, eu conheci um rapaz de Barcelona, que cuidava da questão da limpeza urbana de Barcelona. Isso. E descobri que ele era torcedor do Barcelona e era torcedor do Santos. Ainda não tinha tido a final, né? O desastre, aquele desastroso jogo. Vamos mudar de né? assunto. É melhor mudar de assunto, né? Vamos tocar. Mas, Andréia, só voltando aqui da gente falando um pouquinho da conferência, dos eixos temáticos, né? Produção e consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, geração de emprego e renda e educação ambiental. É lógico que todos os temas são muito importantes, mas tem um tema que me chama especialmente a atenção, né, que é uma coisa que nós do movimento ambientalista, a gente vem aí brigando há pelo menos 15, 20 anos sobre esse assunto, mas que infelizmente a gente ainda não teve assim, uma resposta da sociedade. E infelizmente, mais infelizmente ainda, cada vez que eu imagino que a gente vai ter que ter essa resposta da sociedade para começar a resolver nossos problemas, eu me apavoro e me preocupo, que é a questão do consumo sustentável. Sim. Isso é, as pessoas fazerem redução de consumo, melhorarem suas condições de consumo. E eu até discuti bastante, acho que você acompanhou a polêmica toda que foi, quando a prefeitura, no ano retrasado, né, em 2011, 2012, a gente enfrentou uma guerra aí por uma desinformação, principalmente uma desinformação muito grande, que havia por parte aí de alguns setores da imprensa e de alguns setores aí que não estão mais preocupados com o meio ambiente, estão mais preocupados com política partidária, né? Que foi a questão do aterro sanitário aqui de São José e do tempo de vida do nosso aterro sanitário. O nosso aterro sanitário aí, pelo último projeto, pelo último licenciamento da CETESB, a gente tem aí agora 10 anos, né, de vida desse aterro sanitário, né? Pelo menos mais 10 anos. 10 a 15 anos, porque a gente está fazendo um trabalho para poder aquele jeitinho, mitigar. né? Aquele jeitinho, 10 a 15 anos, mas assim, não vai passar muito disso. E a última área do aterro sanitário, né? Já são 5 áreas do aterro sanitário. Aí o senhor João conhece bem, né, senhor João? Perfeito. O aterro sanitário daqui de São José dos Campos. E uma coisa que me preocupa bastante foi assim, é que tem muita gente defendendo a ideia de que se a gente reduzir consumo, a gente consegue prorrogar a vida do aterro sanitário. Ótimo. Mas assim, como gosta de brincar o Jefferson, não é você combinou com os russos, né? Porque é aquela coisa você fala, não, a população vai reduzir consumo, mas a população põe o pé na rua, tem um outdoor piscando na frente dele, consuma. Sim. Ele liga o rádio, consuma. Ele liga a televisão, consuma. Quer dizer, a gente é bombardeado, a nossa economia está toda baseada em consumo. Como é que a gente reduz o consumo de uma população dessa, principalmente uma população que hoje você tem classe C e classe D aí, aumentando o seu poder de consumo? Como é que a gente reduz o consumo da população? Né? Como é que a gente realmente aumenta o tempo de vida do aterro sanitário só com uma medida tão simplista dessa como algumas pessoas vêm falando? E a pergunta fica para os dois aí no ar. Pode começar pela Andréia. Isso é o desafio da nossa cultura capitalista mundial, né? Reduzir consumo não é fácil, exatamente porque é ele quem move a roda motriz da economia do mundo. Então, infelizmente, a gente tem que tentar fazer uma educação
para que essas pessoas, para que o cidadão, para que nós passemos a consumir menos. E isso, André, é fácil de ver, né? Num final de semana eu junto em casa, às vezes 3, 4 sacolas de material reciclável, porque tudo que compra, as embalagens são feitas para chamar a tua atenção no mercado, para que você compre pela embalagem, não pelo conteúdo. A cada dia que passa, você tem menos quantidade de produtos dentro das embalagens e mais embalagem. E você acaba pagando por isso, inclusive, porque a embalagem tem seu custo, né, de produção e etc. O custo ambiental, inclusive, da produção dessa embalagem. Então, se nós conseguirmos começar a olhar isso como uma oportunidade, eu acho que é o desafio, né? De que forma transformar essas questões do consumo, da produção mais limpa, da diminuição de consumo, numa oportunidade de mercado, inclusive. Acho que é isso que está posto hoje para discussão, né? Falar para não consumir é muito difícil. É isso que você falou, nós somos seduzidos o tempo todo. Mas de que forma a economia do país pode usar destas questões para transformar isso num meio de transformar em economia, né? Eu vejo algumas empresas hoje, inclusive, modificando os seus materiais de embalagem. Eu não vou citar nome, porque senão parece merchandising, mas a gente tem algumas empresas da área de cosméticos, por exemplo, que têm feito um trabalho brilhante na melhoria das suas embalagens. A gente vai para países escandinavos aí, a gente vê que eles diminuem as embalagens exatamente para você consumir menos, né? É aquilo, você não precisa levar tanta coisa assim para sua casa, né? Se você precisa de uma bisnaguinha para escovar os dentes, você vai ter uma bisnaguinha pequenininha e de um material que vai se deteriorar facilmente no ambiente se for descartado. Nós vemos as pessoas fora do Brasil, em outros países, que ficam preocupadas com quanto geram de lixo, porque elas são taxadas por isso. Então, ela sabe que ela tem uma quantidade X para colocar lá fora. Eu acho que são essas as oportunidades que nós precisamos começar a olhar para o nosso país. Nosso país tem uma cultura, né, arraigada do desperdício, né? Pior que consumir é desperdiçar. Temos água demais, então podemos usá-la de qualquer modo. Temos facilidade aí para descartar nosso material em qualquer lugar, porque a gente tem a falsa sensação de que, outro dia mesmo no Facebook eu vi aí uma foto, né, de uma moça no flagrante, né, que estava lá descartando seus entulhos na rodovia, e aí fotografaram até a placa do carro da moça, né. Parece que você não tem problema nenhum, né? O problema não é você ser autuado e multado, o problema é o que você está jogando contra si próprio, né? Sim. As pessoas nunca entendem isso, que é um problema para elas próprias. Exato. Né? Então, como transformar isso numa oportunidade? E eu acho que a forma de nós elevarmos isso a essas tais oportunidades é através dos debates, das discussões, da informação, porque não há democracia sem informação, né? Democracia sem informação, ela é burra. E o que nós hoje estamos fazendo, né, o governo do Carlinhos de Almeida, o que a gente tem feito é elevar esse debate. Só para complementar, a Conferência Municipal de Meio Ambiente ela não é um fato em si isolado. A gente tem esse mês todo tratado do tema. Inclusive, na segunda-feira, a gente vai ter uma atividade lá na Univap, no CEPLAD, aproveito já para deixar o convite feito aqui também, que vai tratar exatamente da questão do consumo infantil, consumismo infantil. Isso é terrível. Que é terrível, quer dizer, é onde a gente começa a mudança de um paradigma, né? Naquela criança que hoje está exposta a toda espécie de consumo. E quem vem falar, inclusive, é o professor Dr. Marcos Sorrentino, que é lá do Ministério da Educação, ligado ao MEC, mestre na área de educação ambiental. Então, a gente já vai estar inserindo essa questão de políticas públicas voltada à educação ambiental para a redução do consumo. Certo. O professor Marcos Sorrentino é muito bom, né? Não, ele é incrível, assunto, né? Então, eu acho que se nós conseguirmos, desde pequenininhos aí, na formação, na informação, educarmos as pessoas e colocarmos na pauta para virem ideias, né? Temos aí o setor industrial hoje, que tem a questão da logística reversa já batendo a sua porta, ele precisa encontrar alternativas para retirar aquilo que ele mesmo produziu de material, né, que é reciclável, ele tem que ir lá buscar aquilo e dar uma nova função. Então é o momento de a gente pensar criativamente, em dar soluções e imitar o que de bom está acontecendo nos outros países. Sim, com certeza. Bom, André, eu concordo com a Andréa Ipsis Litteris e quero só fazer um pequeno adendozinho, que toda essa estrutura redutora, se nós não tivermos um programa de educação ambiental forte,
bastante integrado com a criança, porque a educação ambiental são a todos os níveis. Mas no meu modo de entender, se você não tiver educação ambiental fortemente focada na criança, e o exemplo disso foi dado o ano passado aqui em São José dos Campos, quando nós tivemos aquela brilhante palestra do professor lá na Universidade Yokohama, onde ele é um PhD e que dá aula de educação ambiental para crianças de 8 a 10, 12 anos, onde a higiene da escola é feita pelos próprios alunos. Não é por um problema econômico, sim cultural de educação. Isso tudo é que fecha esse cenário que a Andréa colocou no meu modo de vista, de extrema importância, reduzir consumo. Não é reduzir o consumo alimentar, e sim reduzir o consumo desse volume incomensurável de embalagens que depois vem criar toda uma cadeia de atividades e que, neste momento, ainda somos carentes. É verdade. E o senhor lembrou bem, eu me lembro bastante da palestra dele, inclusive o senhor me convidou na época para ser mediador da mesa, e eu fiquei muito impressionado com a palestra dele. Eu não tinha essa realidade, não conhecia essa realidade lá no Japão, e eu falei, se a gente faz um negócio desse aqui no Brasil, isso dá impeachment do prefeito. Né? Se você põe as crianças para limpar a escola... você põe as crianças... Trabalho infantil. Aí dá impeachment do prefeito, derruba o prefeito o negócio Exatamente. desse, né? E é uma coisa cultural no Japão, que assim, olha para você ver a diferença cultural do Japão para o Brasil, né? E a diferença em termos de um paísinho que é uma ilha, né? Aliás, um arquipélago, né? Várias ilhas ali. E um país que nem o Brasil, com essa pujança que o Brasil tem, com todos esses recursos naturais que o Brasil tem, e, no entanto, o Japão é uma economia muito mais forte do que a nossa, porque já vem da cultura, já vem de berço, essa questão cultural, né? Eu fiquei muito impressionado mesmo com a palestra dele. Bom, ela realmente marcou aos técnicos, fundamentalmente aos presentes, mas aos técnicos que guardam aquela imagem. Aquela palestra era para ter sido aplaudida de pé, e nós todos ficamos de joelho pela dedicação daquele profissional. E foi realmente muito bacana o que ele colocou ali. A gente ficou bastante. Eu confesso que eu fiquei bastante impressionado, e eu fiquei na minha cabeça ali pensando e matutando. Eu falei, meu Deus do céu, isso seria um exemplo excelente para o Brasil se não desse o impeachment do prefeito, isso, né? Eu acho que dá até de presidente. Dá até de presidente da República, né? Porque ele está sendo conivente, né, com uma história dessa, né? Bom, gente, são 9h20 agora. A gente vai para o primeiro intervalo aqui com o Panorama das Estradas com a Mariana Costa, e a gente já volta já com o Planeta Verde. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aqui agora com o Planeta Verde. Hoje a gente recebendo a visita aqui da secretária de Meio Ambiente de São José dos Campos, Andréa Francomano Bevilacqua, e o senhor João Gianese, que é um expert no assunto aí resíduos sólidos urbanos, que vem aqui também falar um pouquinho, daqui a pouco falar um pouquinho para a gente aqui da Senalimp, que é o evento aí sobre limpeza pública urbana. Seu João, a gente estava falando no bloco passado sobre questão de educação ambiental, redução de consumo, mas uma coisa que preocupa demais a gente aqui em São José dos Campos é o nosso aterro sanitário, né? Eu falei aqui que a gente tem um licenciamento da CETESB aí por mais 10 anos. André, inclusive, citou aí de estudos que estão sendo feitos para tentar prorrogar essa vida para pelo menos 15 anos, mas 15 anos é um horizonte bastante curto, né? Se a gente pensar aí que a população gera por dia, aqui em São José, em torno de 700 a 800 toneladas de lixo dia, né? É um horizonte relativamente curto, e aqui em São José não existe mais possibilidade de fazer outro aterro sanitário, né? Porque assim, um aterro sanitário tem que ter 20 quilômetros de um aeroporto, né? E não pode acontecer em área de manancial. Então, se você joga 20 km para um lado e 20 km do outro, você está em Jacareí ou você está em Caçapava, né? E fora desse perímetro, você tem as áreas de mananciais aqui em São José. Então, em São José, acabou, o aterro sanitário acabou, encerra essa discussão. Seu João, o senhor que é expert aí nesse assunto aterro sanitário, o senhor que comandou durante tanto tempo lá o aterro da Intepa Ecossistema, né, que é um aterro de resíduos industriais, conhece muito desse assunto.
O que você acha desse horizonte aí do aterro daqui de São José? Se esse prazo realmente está correto, se tem alguma outro tipo de tecnologia? E o que a gente deve aí, o que o senhor entende que a gente deve fazer aí para a gente reduzir o volume de lixo, já que, como eu e a Andréia colocamos aqui, a redução de consumo é uma coisa muito difícil, né, da gente fazer na população. Ô André, bom, nós que conhecemos e temos a cidade de São José dos Campos no coração, o problema do aterro, 10 anos, ou vamos dizer que possa-se chegar aos 15 anos, é um estalar dos dedos. Na realidade, cabe à administração pública imediatamente repensar sobre todos esses assuntos, esses itens que nós estamos falando. O problema do aterro, ele não só de São José dos Campos, mas todos os aterros, são descartadas as tecnologias de separação da fração orgânica dos resíduos destinados aos aterros. O Brasil é um país carente de humus e com a fração orgânica contida no lixo domiciliar, pode-se e deve-se pensar numa da tecnologia chamada compostagem. São José dos Campos teve nas suas mãos a usina lá do Torrão de Ouro, onde se produziu aqui o melhor composto orgânico que o Brasil já produziu. Chamava-se Adurban. Aquele composto era considerado por nós técnicos exemplo, e eu diria a palavra moderna, o ícone dos produtos a serem produzidos a partir da matéria orgânica. E se me permite fazer uma recordação aqui, foi na época do Joaquim Bevilacqua. Exatamente. Esse trabalho. E eu vivi, estudei, e vi e enxergava que o aterro chegaria à sua exaustão. Projetos vieram, criou-se novas áreas, toda aquela discussão com a sociedade, mas nós temos um horizonte de 10 anos. Nós temos que fazer em São José dos Campos estudos aprofundados, usar a tecnologia redutora de destinação final através da compostagem, também não descartando, embora seja um motivo de alta discussão tecnológica, principalmente com os ambientalistas, o aspecto destrutivo do material do lixo destinado seco, né? O rejeito, né, do lixo. Exatamente. Nós vamos ter que enfrentar isto. Não tem mais áreas em São José dos Campos. Nós vamos ter que enfrentar e criar alguns fóruns de discussão, entendendo de que a região do Vale do Paraíba é consumidora deste humus. Então, não há, na minha opinião, nada mais do que sentarmos à mesa, discutirmos abertamente, enfrentarmos os problemas de tecnologia, qualidade ambiental, e assim nós teremos, nesses 10 anos, tempo suficiente para criarmos mecanismos econômicos, através da chamada da participação da economia, da iniciativa privada, se for o caso, se assim entender a administração pública. Entretanto, isto tudo passa por um outro segmento, que é verbas para que a gente tenha condição de desenvolver tecnologias. Verbas vêm através do quê? Infelizmente, o que eu vou falar vai doer no bolso do cidadão joseense. Mas a taxa de limpeza pública, ela vai ser um dos componentes de discussão para daqui para frente. Seu João, deixa eu só perguntar mais uma coisa para o senhor. É que a gente discutiu tanto essa questão do aterro sanitário, porque 60% do volume do nosso lixo é de lixo orgânico, né? Resto de comida, poda de árvore, folhagem, resto de casca de fruta, semente. Quer dizer, nós temos um volume muito grande de resíduo orgânico. Agora, quando a gente falou da questão da compostagem, né, no caso aí seria a biodigestão, Isso. Biodigestão anaeróbica, né, que daí é uma tecnologia que a gente estava propondo dentro do conjunto do projeto que a gente propôs no passado para resolver o problema aqui em São José, muito se falou o seguinte,
que o lixo orgânico nosso, ele vem com contaminação. Porque as pessoas muitas vezes descartam pilha no meio do lixo orgânico, as pessoas descartam outros produtos que podem contaminar o lixo orgânico. Aí se falou o seguinte, tá, você vai ter um composto orgânico como produto final. Primeiro você tem que fazer uma separação do lixo orgânico e do rejeito do lixo seco, né? Isso. Primeiro tem que fazer uma separação. Mas o lixo orgânico, agora que eu quero me ater, que quando você faz a separação vai dar pelo menos 50% do lixo da cidade vai ser orgânico. Esse lixo, ele tem um risco de contaminação, um risco sério de contaminação por outros produtos que podem estar contidos no lixo. Ele não vai contaminar o solo, ou seja, ele não pode contaminar a própria agricultura com esses tipos de contaminantes? André, a ótica é por aí. Mas existem técnicas de separação. Existem técnicas e existem limites que você pode admitir a presença de metais pesados na fração orgânica. Tudo isto, esses limites são de valores extremamente pequenos. Mas, entretanto, não esqueça que o solo precisa de micronutrientes, e esses micronutrientes são os chamados metais pesados, em dosagem quantificada. O que ocorre? Se você tiver um processo seletivo, que você vá separando os materiais que possam arrastar para a fração orgânica estes metais pesados, você vai ter um produto final absolutamente enquadrado dentro dos índices admissíveis para adubação orgânica. O que não pode ocorrer é fechar os olhos e você imaginar que tudo pode ser triturado, tudo pode ser digerido, e aí é custo, é isso que eu quero dizer. Você consegue tecnologia com custos, e você produz, e isso foi demonstrado numa planta em Jacarepaguá, que se consegue excelentes adubos com baixos índices de metais pesados. Entendi. Andréia, a Prefeitura de São José agora, nesse momento, está lutando aí para tentar resolver esse problema do aterro sanitário, esse tempo de vida do aterro sanitário. Como é que está isso hoje lá na Prefeitura? Como é que vocês estão discutindo? Em que estágio nós estamos lá hoje nessa discussão? Nós estamos, essa questão da conferência, do tema, acabou vindo a calhar. Nós estamos criamos um grupo de trabalho aí para fazermos a política municipal de resíduos sólidos, onde nós vamos debater todas essas questões. O aterro realmente é um grande desafio a gente encontrar uma solução para ele, mas existe uma série de demandas anteriores que têm que ser tomadas antes da gente decidir o final, né? O que fazer. É uma discussão que, inclusive, nós hoje, nesse grupo de trabalho, estamos avaliando que ultrapassa os muros de São José dos Campos. Acho que essa discussão deve ser regionalizada, até porque nós estamos numa região metropolitana com um problema que não é só nosso, né? Então, a gente precisa encarar esse tema de uma forma mais regional. Né? Questão aterro, né? De destinação final. Mas tudo o que tem que ser feito antes está vindo para a pauta. Um exemplo disso é São Francisco Xavier. A gente está fazendo uma discussão forte lá, já caminhamos muito com o pessoal, com a população de lá. Inclusive, sábado agora a gente vai ter uma reunião em São Francisco Xavier, lá no auditório... Espera aí que eu perdi o endereço aqui. Perdão, na paróquia, né, Priscila? Lá no salão paroquial, lá da subprefeitura, com a presença da Urban, Secretaria de Serviços Municipais, Secretaria de Meio Ambiente, onde a gente está começando lá a fazer uma coleta seletiva, uma separação de resíduos, uma tecnologia, como o João falou, né, com relação à poda, aquelas restos de comida, porque lá a gente não sofre tanto essa contaminação de pilha, etc., como você citou. Então, ali é possível a gente criar um adubo orgânico para ser utilizado na própria região, porque lá ali é rural, tem muito produtor rural ali, não só produtor rural de escalas, né, para consumo, hortaliças, etc., como temos aquele produtor que hoje tem lá
cogumelos, uma Sim. série de outros produtos que estão sendo Inclusive tem um que vai entrar daqui a pouco no telefone, né? aí o Carlos então, Zavi, né? Que trabalha lá então, com a o Carlos fazenda é do um Guirra. deles. Uhum. Então a gente está fazendo um trabalho ali, inclusive por questão da logística, das distâncias, para fazer essa coleta, trazer esse material. E vamos avaliar o quanto de impacto isso vai diminuir no nosso aterro, inclusive. Tá. André, você citou uma questão aí que me chamou um pouco a atenção, porque é uma questão até que eu discuti bastante no ano passado, o seguinte. Eu concordo com você. A solução regional ela é muito melhor do que uma solução local só em São José. Isso é. Então vamos pegar São José, Jacareí, Caçapava, outros municípios mais próximos aqui e dar uma solução mais regionalizada para isso. Só que na solução regional a gente tem o seguinte, naquela escala do Plano Nacional, da Política Nacional de Resíduos, você tem redução de consumo, você tem a reciclagem, você tem reutilização, redução e tal, e você tem depois o tratamento antes da disposição final em aterro sanitário. No caso, São José, a gente foi muito acusado aí por muitas pessoas que São José não havia cumprido as etapas anteriores, que era a redução de consumo, coleta seletiva. Bom, muito embora a coleta seletiva de São José seja talvez a melhor do Brasil, né? Não conheço nenhuma coleta feita seletiva. por um órgão público. A melhor do Brasil. Seguramente a melhor do feita Brasil. por um órgão público, a gente não se compara talvez a algumas particulares, então, né? mas eu Por digo assim, empresas a coleta privadas, seletiva mas de na São empresa José- pública nós temos. A coleta seletiva de São José, ela é um misto que você tem de 10% aí, que é a coleta da Urban, e você tem o trabalho das cooperativas de catadora, que é a Cooperativa Futura, a Cooperativa São Vicente, que faz um total aí de 13%. Então, São José, o número que a gente chegou, né, no estudo que a gente fez, de 23%, vamos dizer, o índice de reciclagem de São José. Então, é elevadíssimo para São José. Isso é padrão de Europa. Beleza, então São José, essa parte da reciclagem de São José está muito bem. Redução de consumo, que eu acho que é uma coisa muito difícil da gente atingir, por aquilo que a gente já conversou antes. Como é que a gente vai fazer para fazer uma solução regionalizada, sendo que Jacareí, Caçapava e outros municípios do entorno estão na idade da pedra? Vamos falar um português assim. Ainda estão na idade da pedra em relação à coleta seletiva, em relação à redução de consumo e tudo mais. Então, São José atingiu um nível de excelência que está assim, acima do Brasil. Agora, para a gente ter uma solução regional, e eu estou falando isso pelas críticas que eu recebi no PESAD, entendeu? Então, assim, vamos tentar ver se a gente consegue, como eu falei, né? A questão ambiental para nós é uma questão de todos nós, né? Não é uma questão desse ou daquele que está lá ocupando a cadeira. Como é que a gente resolve essa questão de uma solução regionalizada, sendo que os outros dois municípios que estão mais próximos de São José, que poderiam participar dessa solução junto com a gente, estão muito aquém do nível de São José hoje em termos de coleta seletiva, de redução de consumo, que são aquelas etapas anteriores ao tratamento, né, antes da destinação final. Eu não posso falar muito dos outros municípios, com exceção de Jacareí, que eu conheço um pouco, porque estive na administração na época do Marco Aurélio. Eu acho até que Jacareí está muito bem, né? O aterro sanitário deles também tem nota 10 da CETESB. A coleta seletiva ainda é tímida, mas eles começaram um trabalho nesse sentido. E, na verdade, não existe uma regra, é começar, né? E, para começar, a gente precisa fazer o quê? Aquilo que eu já comentei aqui, inclusive no intervalo. A informação é a única forma de tirar as pessoas da ignorância e de trazê-las para o debate. Não existe outro caminho. Para chegar em algum lugar, eu tenho que começar. E o começo é através do debate. A nossa proposta hoje é, por meio desse grupo de trabalho, dar um empoderamento. Que empoderamento é esse? Através da informação para a sociedade local, porque hoje nós já fazemos muito bem a coleta seletiva, inclusive em casa, e aí a gente fica bem frustrado quando a gente separa os nossos materiais em casa e chega, por exemplo, lá no aterro e nem tudo a gente consegue fazer aquele outro pente fino. Então a gente precisa melhorar a tecnologia, a gente precisa melhorar uma série de os antes, né? Os antes. E isso só através de um diálogo, de um debate, da educação ambiental, que é essa educação que a gente não é essa da sala de aula só, não, é essa educação que passa por todos nós. Sim. Então, esse é o caminho. E chamar ao debate esses outros municípios, aproveitando o momento da região metropolitana. O momento é agora, porque realmente 10, 15 anos passam num piscar de olhos, e aproveitar agora. Então, a nossa ideia é provocar essa discussão na região metropolitana, inclusive por estarmos aí à frente de algumas coisas, chamamos os outros para sentar à mesa para discutir, e o fato de estarmos à frente não pode nos tornar aí arrogantes em pensarmos que não há outras soluções em outros municípios, que talvez não seja
eles não estejam ideais em alguns aspectos, mas em outros eles já devam estar muito avançados, como Tremembé, por exemplo, tem algumas referências na questão do aterro deles lá também. Então a gente tem que ouvir um pouco todo mundo, botar a mesa e achar uma solução juntos. Eu acho que a grande vantagem da questão ambiental hoje, num passado não tão distante, André, você que é ambientalista sabe disso, os ambientalistas eram uns chatos. Hoje, pela primeira vez, a questão ambiental está sendo olhada de uma maneira, é um problema, está batendo na minha porta, a gente tem que fazer algo. Então, o momento do diálogo é agora. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e tentarmos realmente achar uma solução conjunta. Tá certo. Bom, a gente vai mais para um breve intervalo aí com o Panorama das Estradas com a Mariana Costa e já voltamos já com o último bloco aqui do Planeta Verde. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos agora para o último bloco do programa Planeta Verde. E a gente tem um ouvinte aqui no ar, antes da gente falar da Senalip, viu, seu João? Vamos escutar aqui o Carlos Abe, que é um ouvinte aqui que trabalha com compostagem. Ele está ouvindo o nosso programa aí. Acho que ele tem uma contribuição aí para falar um pouco de compostagem. Bom dia, Carlos. Oi, bom dia, André, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia a todos aí do programa. É o seguinte, eu queria só colocar alguma coisa em relação ao que foi discutido aí, que é o seguinte, o resíduo orgânico, quando a gente fala resíduo orgânico, né, a gente tem que separar o resíduo orgânico doméstico daquele resíduo orgânico que são as podas, as capinas, né, da manutenção das áreas verdes da cidade. E essa questão da contaminação do resíduo orgânico em São José, ela não ocorreria por questão de metais pesados, essas coisas. Por quê? Porque a coleta desse material é seletiva em São José dos Campos, porque as podas, as capinas, elas são separadas do lixo orgânico, o lixo doméstico, ok? Então, aí ele já está separado, ele já é separado. Tá? Então não haveria esse problema. Sobre aquele resto de alimento, aquele tipo de resíduo de resto de alimento, que muitas vezes é misturado com lixo comum e que as pessoas assim colocam muitas vezes algum tipo de material contaminante. Então a poda, a capina, né, ela sendo separada, realmente ela fica com um resíduo bem mais limpo para trabalhar, né, para compostagem. E nós temos que entender que são processos diferentes, né? Para cada tipo de resíduo a gente tem um tratamento diferente. Assim como você não tem um tratamento igual para os resíduos recicláveis, como construção civil e latinha de alumínio, né? Então você tem que ter um tratamento para você poder ter uma solução. Bom, a outra questão é o seguinte, essa questão da compostagem, ela pode, o investimento em compostagem, ela pode até impactar sim na questão dos IPTUs da vida, esse tipo de coisa. Mas é uma solução barata, das mais baratas que tem, né? É uma das soluções mais baratas. E agora, e tem um outro fator, outro aspecto importante, quando se discute essa questão ambiental, que sempre se busca a questão da sustentabilidade. Né? Certo. E nesse tripé da sustentabilidade, uma questão fundamental é que sempre se chega nesse ponto crítico, que é a questão da viabilidade econômica. Certo. E a compostagem, ela completa esse tripé, porque ela tem essa questão da viabilidade econômica. Já visto o trabalho que nós fazemos lá em São Francisco Xavier, na Fazenda Guirra, que nós trabalhamos com compostagem para a produção de cogumelos. Certo. Né? Ou seja, produzimos um recurso econômico viável. E através da compostagem é possível produzir hortaliças orgânicas, né, viabilizar uma série de atividades econômicas. Tá? Bom, essa é a contribuição que eu gostaria de... Legal, Carlos. Bom, Carlos, esse assunto hoje, resíduos sólidos, na verdade, assim, é um assunto que não se encerra aqui. Eu já estou aqui fora do ar aqui, eu já conversei com o André, já conversei com o seu João Gianese aqui, deles voltarem aqui ao programa numa outra oportunidade para a gente continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante aqui para a cidade. E você também, a gente já tem em contato com você para a gente falar num programa específico aí sobre compostagem. Então depois a gente vai entrar em contato aí, a gente quer realmente ouvir. Eu conheço o trabalho que você faz de compostagem, você já fez um trabalho de compostagem lá no Parque da Cidade, aqui em São José, que ficou muito bom, um trabalho exitoso. E aí vamos combinar aí depois de você vir no programa aí para falar sobre esse assunto, tá bom, Carlos? Okay, muito obrigado aí pela tua ajuda, pela tua participação aí, um grande abraço para você. Ok, um abraço a todos aí, obrigado, André. Bom, eu quero falar agora com o senhor João Gianese sobre o evento Senalimp, que é o Seminário Nacional de Limpeza Pública, do qual eu participei no ano passado, em 2012, que aconteceu aqui em São José, lá no Parque Tecnológico. E esse ano acontece na cidade de São Paulo, no Centro de Convenções da Rebouças,
nos dias 11, 12 e 13 de setembro. É um evento muito bacana, é um evento de troca de experiência. Aliás, a gente aqui no Brasil está aprendendo muito, né, seu João, com o pessoal, com os palestrantes, com os exemplos que vêm de fora, né? É verdade. E para esse ano, André, nós trouxemos, sempre focando de que a região sul do Brasil é uma região bastante avançada sobre conhecimentos tecnológicos e, às vezes, carente de soluções aplicadas aos municípios. Nós estamos, nesse ano, dando uma cobertura total em coisas que o brasileiro, inclusive, não está acostumado a ouvir. Uma delas, nós fomos de novo buscar um profissional lá no Japão, que é o professor Yoshioka, também um PhD, que vai nos falar sobre gerenciamento de resíduos, que é um assunto extremamente comum quando a gente fala em gerenciamento de resíduos. Entretanto, nós fomos buscar a dedo um profissional que conviveu com o gerenciamento dos resíduos pós grandes desastres naturais, tais como o tsunami e os terremotos que ocorrem lá no Japão. Esse foco é discutido no âmbito íntimo dos técnicos, porque nós não estamos preparados para esses desastres naturais. Haja visto os acidentes que ocorrem nas regiões montanhosas, nas enchentes, e a Defesa Civil fica apavorada quando vê-se perante a esses acidentes, e ninguém da Defesa Civil que eu conheça, sabe administrar os problemas decorrentes à geração de resíduos e, consequentemente, a sua destinação adequada. Também vai falar nesse seminário, nós vamos buscar o secretário de Meio Ambiente, o Bruno Covas, para falar sobre o estado atual da logística reversa no estado de São Paulo. Também nós logística reversa, só para o nosso ouvinte entender, logística reversa é aquilo que a empresa produz e a gente compra o produto e depois, quando esse produto se deteriora, quando esse produto não nos serve mais, quem é que recebe? Né? Então tem lixo eletrônico, tem pneu, tem uma série de coisas aí que a gente usa e depois, quando chega no final da vida útil desse tipo de material, ninguém recebe esse material de volta. Então, logística reversa, o que é? É voltar esse tipo de material para quem produziu, né? para quem produziu, dar a destinação adequada para esse tipo de material. Outro tema que nós vamos discutir é o exemplo ocorrido em Portugal. Portugal, na Comunidade Europeia, era o patinho feio da destinação adequada dos resíduos. Uma política nacional portuguesa estabeleceu metas para serem eliminados e erradicados os lixões que campeavam em Portugal. Conseguiram fazê-lo enquanto havia dinheiro vindo da Comunidade Europeia. Encerrou-se o ciclo de financiamento e agora nós queremos ter notícias de como estão as administrações municipais portuguesas gerenciando as suas unidades. Para nós é importante, né? Vamos ver o que a matriz está fazendo, porque a filial aqui não está dando conta, né? Estamos trazendo o Tomás Serra, que é um profissional de profundo conhecimento na área. Também vamos discutir, e aí é um painel muito interessante, nós estamos trazendo um painel da mídia, estamos convidando 5 jornalistas, porque queremos saber qual será o papel e a visão da mídia no cumprimento da Política Nacional de Resíduos, que daqui a um ano ela tem o seu prazo esgotado, isto é, agosto de 2014. Os municípios até 2014 que é exatamente lixões, né? A erradicação dos lixões. E as nossas pesquisas estão nos deixando bastante preocupados. E também, para finalizar, aí nós vamos buscar um painel de recordações. Através do Ariovaldo Quadalho, um dos profissionais mais antigos dessa área, nós vamos ter uma visão histórica da limpeza urbana no estado de São Paulo. Esse painel, eu tenho certeza que vai trazer à luz e informações
muito importantes de como se evoluiu nesse segmento na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Mas esse Senalimp, a nossa função, estar aqui hoje em São José dos Campos, é para provocar 2 profissionais de nosso carinho. O pessoal da Univap, através a professora Regina. Maria Regina, já esteve aqui no programa, inclusive. E Maria também Regina. a minha amiga da Unital, Maria Judite. Peguem os seus alunos, vão até São Paulo, vão ver coisas maravilhosas, palestras muito importantes que vai abrir a cabeça e a informação e a inteligência do pessoal ligado ao meio ambiente. Eu conto com todos os segmentos da sociedade, no sentido de que nos apoiem nesse desafio. A BLP, a nossa entidade, formada exclusivamente por técnicos da área, tem um carinho todo especial para a classe estudantil. E com isso que a gente quer, não só dar a oportunidade das palestras, mas também propiciar 7 ou 8 visitas técnicas a diversos empreendimentos focados ao tratamento e à destinação final de resíduos. E uma delas é a unidade, o incinerador de resíduos industriais em Guaratinguetá, de propriedade da BASF. Um dos exemplos de qualidade ambiental que nos orgulha em levar profissionais a conhecê-lo. Bacana. Então está aí o recado do senhor João Gianese, doutor João Gianese, falando aqui sobre o Seminário Nacional de Limpeza Pública, o Senalimp, que vai acontecer agora no Centro de Convenções Rebouças, lá na cidade de São Paulo, nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Seu João, acho que dá para o senhor voltar aí no comecinho de setembro, aí, num programa nosso aí, a gente combinar aí, para o senhor voltar aqui no programa, de repente se tiver algum convidado aí para a gente debater. Claro. Que é um assunto extremamente importante, é um assunto muito interessante e a gente quer se aprofundar nele ao longo desses próximos programas. Nós reservamos também, não podemos deixar de estar sempre presente com a educação ambiental. Estamos trazendo um case de uma das nossas associadas que vai fazer uma apresentação teatral para em torno de 150 crianças. É um case bastante interessante de a forma de motivar a criança para a educação ambiental. Bacana. André Franco Mano Bevilacqua, secretária de Meio Ambiente de São José dos Campos. Eu queria só a gente encerrar aqui esse bloco, encerrar o programa, com mais uma indagação, né? Porque você já percebeu que aterro sanitário é uma preocupação muito grande, né? De todo o movimento ambientalista. Eu, em especial, né, que vivenciei isso durante 6 anos, fico muito preocupado com o futuro aí do município. Bom, a gente já falou aqui da questão, né, da separação do lixo, né, da coleta do lixo comum e das quase 800 toneladas diárias que a gente recolhe lixo. Então, a gente tem a solução aí da compostagem para a fração orgânica, que é quase 50% do nosso lixo. E a gente tem a coleta seletiva de São José, que a gente já falou bastante dela, da qualidade da coleta seletiva. E a gente tem uma coisa chamada rejeito do lixo. Aquilo que não recicla, aquilo que não tem o que fazer e que infelizmente é mandado para o aterro sanitário. Eu até quero deixar minha opinião aqui a respeito de aterro sanitário, que aterro sanitário para mim é enterrar lixo embaixo do tapete. A gente vai enterrando lixo embaixo do tapete até o dia que ele não tem mais o tapete, não dá mais para enterrar lixo embaixo dele, aí vamos buscar uma outra solução. E o rejeito do nosso lixo é um assunto que a gente precisa realmente pensar numa solução para a gente não mandar todo esse material para o aterro sanitário. Tá? Como é que você está pensando isso? Como é que você tá... Aí é uma visão muito mais pessoal sua, né? Porque vocês estão estudando de forma global tudo, mas assim, o que você imagina a respeito da questão do rejeito do lixo, que é aquele lixo seco, né? Mas que é um rejeito que não dá para ser reciclado. Bom dia, Lino. Lino Pedrosa chegando aqui no estúdio agora, que vai comandar o programa aqui em seguida do Planeta Verde aqui. Bom dia, Lino. Bom dia a todos. Bom dia, Lino. Tudo jóia. Bacana, André, eu sou uma estudiosa do tema. Lógico que agora eu vou dar uma opinião muito pessoal. Pessoal. E você sabe que não existe, né? O problema é que quando a gente dá uma opinião pessoal e a gente está como gestor público, isso vira uma história, né? Uma declaração. Uma declaração. Mas o fato é que eu sou uma estudiosa do tema e eu acredito que nós vamos encontrar tecnologias para solucionar essa questão, tá?
não vou apontar uma tecnologia, 2 tecnologias. Nós vamos iniciar agora um trabalho de visitar algumas plantas no Brasil e algumas experiências em universidades no Brasil de usos de tecnologia para esse rejeito. Porque realmente, como o João falou, existe uma regra que daqui a pouco a gente não vai poder ter mais aterro, né? Então, e aí, né? A gente vai levar para onde isso? Para o espaço, que aliás já está com uma enormidade de lixo por lá e também precisamos encontrar soluções para isso. Então, vamos fazer umas visitas a algumas plantas, mas eu acho que a solução está na tecnologia. Seja na transformação disso em um outro material, seja eu não posso afirmar o que é o melhor, mas a gente vai ter que encontrar por meio de tecnologia. De falar de transformar isso em energia, de alguém qualquer coisa que você fale nesse sentido vira uma polêmica. Então, que energia, né? Talvez exista várias outras alternativas aí. Com certeza. Eu estava na prefeitura, cada vez que eu falava sobre esse assunto, que eu expunha a minha opinião pessoal a respeito desse assunto, todo mundo já caía de pau, porque você quer botar termoelétrico. Nada a ver termoelétrico, mas a gente tem que realmente a solução é tecnologia. Tem termoelétrico, um entendimento completamente equivocado. Exatamente. Mas a gente tem que procurar tecnologia. Fico contente de ver que o Brasil hoje está investindo, por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia, mandando gente para fora, no Ciência Sem Fronteira, para que a gente possa ter pessoas, doutores, mestres, estudando alternativas. Eu acho que a gente tem que usar disso, dessa mão de obra nossa, capaz e competente, para a gente encontrar soluções. Tá, joia. Bom, gente, esse programa teve a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia, com a produção da jornalista Eloá Maria, operação de áudio de Agner Moreira, direção de Maurício Guizar, numa realização do Instituto Eco Solidário com apoio da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM e da Água Monteiro Lobato. Queria agradecer imensamente aqui a secretária de Meio Ambiente de São José dos Campos, Andréa Franco Mano Bevilacqua, pela presença, e já fica aqui o convite para voltar ao programa aqui, para a gente continuar esse assunto de resíduos sólidos, falar de tantos outros assuntos ambientais aqui da nossa cidade. E já fica aqui o convite também para o senhor João Janese, né, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Limpeza Pública, né, para voltar aqui num outro momento também, para a gente conversar sobre aterro, ele que é um expert no assunto de aterros aí, para a gente voltar e debater mais um pouco sobre a questão dos resíduos, que é um problema que nos aflige, que preocupa muito a cidade, seu João. Só convocar que estaremos presentes. Então tá bom. Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço para o meu amigo Lino Pedrosa, que vem agora com um grande programa aí, com um excelente gosto musical. Muito obrigado. Então continuem no ar aí. Um abraço para todos. Um abraço.